E aí, pessoal, espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu quero falar sobre uma data muito, mas muito importante, que é o dia 20 de novembro, tá chegando, né? Que é o Dia da Consciência Negra. Mas por que essa data ela é tão importante? Essa data ela é tão importante porque ela visa reconhecer a importância dos descendentes africanos na constituição e na construção da nossa sociedade brasileira. Gente, foram mais de 350 anos de escravidão no Brasil, aproximadamente aí de 1535 até 1888, né, com a Lei Áurea. Então, todo esse período escravista no Brasil trouxe muitas consequências reflexos, né, que a gente sente até os dias de hoje. Pensa bem, né? 1888 para 2020 parece que é muito tempo, mas não é tanto tempo assim, né? A gente tem muito aí a caminhar, né? Porque a gente tem aí as questões do racismo, a desigualdade social. A gente tem os temas, né, da cultura africana, afinal, diversos povos vieram para o Brasil de forma forçada, né? Então a gente tem aí o reflexo de toda a cultura. Então, assim, gente, é um período para a gente refletir sobre todos esses problemas, né, essas consequências que a escravidão trouxe para o Brasil, e a gente pensar aí que a gente está em constante mudança, né, em constante evolução. Então, é um período, essa data ela é tão importante que, assim, eu quero dedicar aí vários vídeos esse mês, é, relacionar, né, o Dia da Consciência Negra com temas da escravidão. Espero ter tempo suficiente para fazer esses vídeos, porque vai ser muito, muito importante. Eu quero contextualizar, tá, nesse vídeo, a escravidão no Brasil e falar um pouco sobre as condições, né, que os africanos foram traficados através dos navios negreiros. Então, ó, 1535 a 1888 é o período aproximado da escravidão no Brasil. Qual que é o contexto, gente? 1535 a gente já está no que a gente chama de período colonial. Então, assim, já passamos do período da descoberta, né? O achamento, a gente falou sobre isso no vídeo meu sobre grandes navegações, que eu falo também sobre Porto Seguro, que foi aí o período de pré-colonização, né? De 1500, aí quando Portugal encontrou aí aquela árvore do pau-brasil, né? Que soltava aquela tinta vermelha naturalmente, que era utilizada para pintar tecidos, né? Lá na Europa exportava isso para o Brasil. Então, esse período foi o período pré-colonial. O período de colonização, a gente já, esse 1535 ele já está inserido ali. Então, o que, que acontece nessa época? Portugal se fixa ao Brasil. Então, ele divide o Brasil em o que a gente chama de capitanias hereditárias, e cada capitania hereditária vai ter um donatário, uma pessoa que vai administrar esse pedaço de terra. E para que ele ocupe essa terra, ele vai implantar um sistema já conhecido aí em países europeus, a cana-de-açúcar, né? Ele vai criar os engenhos de açúcar. Então, essa produção de açúcar vai demandar muito trabalho. Então, quem que vai executar esse trabalho que exige muito esforço físico? Os escravos. Portugal, já no périplo africano, quando ele ia para as Índias, ele já se fixava na África e ele já comercializava negros, né? Ele já traficava os escravos ali, mas era uma atividade secundária, né? Ali ele estava principalmente procurando o ouro. Agora, em 1535, os escravos tomam assim uma importância muito grande, porque eles vão sustentar esse sistema. Então, já o jesuíta Antonil, ó, eu vou ler uma frase do jesuíta Antonil que diz o seguinte: definiu os escravos como as mãos e os pés do senhor do engenho, porque sem eles, no Brasil, não é possível
fazer, conservar e aumentar fazenda, nem ter engenho corrente. Então, gente, a importância do africano, né, a mão de obra aí do africano aqui no Brasil sendo transportado, né, como escravo, demandava muito mão de obra. E eles eram transportados como, né? Em péssimas condições. A gente tem aí os tumbeiros, só pelo nome, né? A gente já pode imaginar aí que vem de tumba. Isso porque nessa viagem, né, de África até chegar no Brasil, os africanos eles eram transportados em locais assim muito apertados, né? Eles colocavam muitos africanos juntos ali porque essa viagem precisava dar muito lucro. Então, assim, as condições eram péssimas de higiene, as condições de alimentação eram péssimas. Eles eram alimentados aí, na maioria das vezes, uma vez ao dia. Então, isso fazia com que eles chegassem subnutridos, eles adquiriam muitas doenças. Tem as questões das rebeliões, né, que aconteceu muitas das vezes. Por isso, eles vinham acorrentados nesses navios, por conta desse receio, né, das rebeliões. Então, também tinha a questão de misturar, né, esses povos africanos dentro do navio, cada um de uma aldeia, porque assim eles não conseguiam entender, né, as suas falas, evitava também que eles pudessem conversar entre eles. Então, assim, muitas doenças, muitos deles morriam, né, até por conta disso, chamado dos tumbeiros, né, porque eles morriam nas viagens amontoados nos porões em condições péssimas. Então, assim, eram condições muito ruins mesmo de viagem. Eu vou falar aqui sobre só para vocês terem ideia do prazo, gente, de viagem que durava. Olha só para vocês terem ideia, no século XVI, a viagem de Angola para Pernambuco demorava em média 35 dias. 40 dias até a Bahia, 50 dias para alcançar o Rio de Janeiro. Se os ventos não fossem favoráveis, esse prazo ainda aí ia aumentar, elevando o número de mortos aí para cerca de 20% dos transportados. Então, assim, condições péssimas de higiene e de tudo mais. Então, gente, é isso que eu queria falar nesse vídeo, sobre uma contextualização bem básica da escravidão, do período de escravidão no Brasil, no principal época, né, que a gente tem aí no começo aí, que é o período da cana-de-açúcar, que demandou muita a mão de obra de escravo, que foi aí de maneira intensiva que houve o tráfico de negros. Vou deixar também aí para vocês uma dica para assistirem o meu vídeo sobre Porto de Galinhas, que eu relaciono com o tráfico negreiro, que também fala um pouco sobre isso. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.